Boa noite. Mais uma vez estamos aqui para trazer mais um assunto para que nós possamos estar compartilhando. E o assunto de hoje que eu quero trazer foi algo que realmente foi muito importante na minha vida, que mudou a minha vida de uma forma muito grande. E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu sei que algumas pessoas já ouviram falar sobre esse assunto, mas muitas pessoas ainda não ouviram, e se já ouviram, nunca de repente parou para pensar e se aprofundar um pouquinho mais sobre o que nós vamos estar conversando nesta noite. E nesta noite que eu quero falar para vocês é sobre a questão do temperamento. Então, como eu falei antes, muitas pessoas já devem conhecer sobre esse assunto, já devem conhecer sobre o seu temperamento, mas eu sei que muitas pessoas também ainda não sabem qual é o seu temperamento, quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos que cada um dos nossos temperamentos tem. Então é sobre isso que nós queremos estar falando nesta noite. E para começar, então, nós temos 4 temperamentos, que seriam o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Esses são os 4 temperamentos que todos nós temos. Só que a questão é que, na maioria de nós, são 2 que predominam mais, mas nós temos um pouquinho dos outros também. Então, nós vamos estar falando um pouquinho sobre esses 4 temperamentos e conforme o decorrer do vídeo, você pode estar se analisando também e ver qual é o seu temperamento. E eu digo que isso realmente mudou muito a minha vida, porque quando você conhece sobre os temperamentos, você começa a se conhecer melhor e começa a conhecer melhor as pessoas também. Você começa a entender o porquê de muitas atitudes suas e atitudes de outras pessoas também. E aí, com certeza, o relacionamento se torna muito mais fácil. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre esses 4 temperamentos. Primeiro, o sanguíneo. O que seria o sanguíneo? Eu tenho certeza que você já conhece pessoas que nós vamos estar colocando cada um desses temperamentos. O sanguíneo é aquela pessoa inquieta, a pessoa que fala demais, a pessoa que muitas vezes nem deixa você falar, que a graça dela, a vontade dela é falar, ela fala sempre, uma pessoa que está sempre em destaque, ela sempre se coloca em destaque diante dos grupos e tem muita facilidade de comunicação, aquela pessoa agitada. Então eu acredito que você conheça alguma pessoa assim, ou de repente até você é assim. Aquela pessoa muito agitada no seu agir, no seu falar, em tudo. E o segundo, que é o colérico, uma das base que ele tem muito forte, que seria a questão da liderança. Os coléricos, eles gostam muito de liderar. Então, por exemplo, quando eles chegam nos grupos, eles já querem tomar conta. Eles querem liderar aquele grupo. E são pessoas também que perdem a paciência muito fácil também. Então, são muitas vezes aqueles brigões, sabe? Que qualquer coisinha já brigam, já querem tomar a liderança do local onde eles chegam. Seriam primeiro o sanguíneo e o colérico. Os dois têm um temperamento mais agitado, só que entre os dois, ainda o sanguíneo ainda é mais agitado ainda. O colérico já é um pouco mais calmo, mas também não deixa de ser agitado. E depois nós vamos passar para os outros dois que já são mais calmos, que é o melancólico. O melancólico já é aquele cara mais de canto, que fica mais quieto, que fala pouco, que se guarda mais, entende? Não aparece tanto, aparece bem menos do que o sanguíneo e o colérico, ele já fica mais na sua. Esse seria o melancólico. E o fleumático ainda é mais ainda. Se o melancólico já é um cara calmo, um cara tranquilo e descansado em si, o fleumático é mais ainda. E o fleumático tem uma coisa muito peculiar dele, que além de ele ser uma pessoa super calma, ele até para agir ele é calmo. Os movimentos do fleumático são mais calmos, entende? E dos 4, ele é o mais calmo de todos, que fala pouco,
sabe? Que fala pouco, que vai fazer as suas obrigações, apesar de ele ser muito eficiente, mas tudo que ele faz é com calma, ele não gosta de trabalhar sob pressão, que nem o melancólico. Nós temos aqui, então, 4 temperamentos, 2 mais agitado e 2 mais calmo. Então, basicamente são esses 4 que nós temos. E agora nós vamos ver a qualidade de cada um desses temperamentos, para nós entendermos um pouquinho sobre esses temperamentos. Por exemplo, o sanguíneo. Vamos ver as qualidades primeiro do sanguíneo. O sanguíneo é comunicativo, destacado, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensivo e crédulo. Agora vamos para os defeitos do sanguíneo, que seriam volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado e medroso. Então aqui nós vemos as qualidades do sanguíneo e os defeitos do sanguíneo. Agora nós vamos ver as qualidades do colérico, que seriam enérgico, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder e audacioso. Essas são as qualidades do colérico. Vamos ver os seus defeitos. Iracundo, sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível e audacioso também. Então nós vemos as qualidades do colérico e os defeitos dele. Agora nós vamos ver as qualidades do melancólico. Habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, idealista, leal e dedicado. Essas são as qualidades. Vamos para os defeitos. Egoísta, amuado, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo e inflexível. Tá bom? Agora vamos pegar então o fleumático, que seria um dos últimos dos temperamentos, que vamos para as qualidades. Calmo, tranquilo, cumpridor, eficiente, conservador, prático, líder, diplomata e bem-humorado, que é o fleumático. Vamos para os seus defeitos do fleumático. Calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado, pretensioso, extrovertido e desmotivado. Então aqui nós vimos as qualidades de cada temperamento e nós vemos os seus defeitos também. Então nós vemos que a partir do momento que cada um desses temperamentos tem as suas qualidades e os seus defeitos. Então o que acontece nessa questão que eu falei antes, que nós temos os 4. Então o bom é que é assim, ó, por exemplo, se você é melancólico e fleumático, a gente tem 2 que predominam no caso, né? Se você tem os 2 mais calmos, que seria o melancólico e o fleumático, você pode buscar no sanguíneo e no colérico coisas que você não tem. Além de, a partir do momento que você começa a se conhecer e descobre quais são os 2 primeiros que predominam sobre a tua vida, além de você poder trabalhar os seus defeitos, você pode buscar qualidade nos outros temperamentos. Então, essa é a questão toda que nós podemos trabalhar e crescermos dentro de nós como pessoas. Eu, só para vocês terem uma ideia, eu sou melancólico, colérico. Então, eu passei por essa situação de ir a grupos e não conseguir falar nada. Eu tinha inveja do meu irmão, porque o meu irmão era sanguíneo. Então, o que acontecia? Quando nós íamos em algumas festas, o meu irmão sempre era destaque. Porque o que acontece? Quando o sanguíneo chega numa festa, ele vai para o centro da festa. E o melancólico vai para os cantos. Entende? Eu ficava de canto, então eu ficava enciumado do meu irmão por causa disso, até começar a descobrir que o meu temperamento também tinha muitas qualidades. Entende? Então é essa a importância que nós temos quando nós descobrimos quais são os nossos temperamentos, descobrimos nossas qualidades, nossos defeitos. Aí nós podemos começar a trabalhar naquilo que nós precisamos ajustar.
E podemos também buscar dos outros dois temperamentos que nós não temos, aquilo que está nos faltando. Então, olha como é importante a importância de você conhecer sobre o seu temperamento. E você pode trabalhar com isso. E como eu falei antes, além de você se conhecer, você vai começar a conhecer outras pessoas também. E aí facilita a comunicação, facilita a convivência, porque você, se você é sanguíneo, você vai conseguir entender o fleumático, por que ele é tão diferente de você. E o fleumático vai entender o colérico, vai entender o sanguíneo, por que ele é tão agitado. Então, essa é a base dos temperamentos da gente entender realmente e aplicar nas nossas vidas. Então, como eu falo o seguinte, né? Nós estamos em busca de um crescimento. Agora, por exemplo, nós não crescemos de uma hora para outra. É complicado crescer, é complicado você trabalhar em você mesmo. Isso aqui, tudo que nós conversamos aqui sobre esse temperamento, é algo que cada um vai ter que se empenhar para conseguir alcançar aquilo que quer, aquilo que está faltando. E só teve uma pessoa, porque o normal seria que nós tivéssemos os quatro equilibrados, mas nós não temos. A única pessoa que teve os quatro equilibrados foi Jesus. E essa palavra que eu quero deixar para vocês também, que está lá em Lucas 2, o 40 e depois o 52, que diz assim, ó. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Depois o 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então ele foi o único, que é o único que tinha os quatro completo. Porque ele é o único que viveu uma vida sem pecado e conseguiu vencer este mundo. Então foi o único que conseguiu ter o equilíbrio que nós não temos. Mas nós podemos buscar um pouco disso. A partir do momento que nós começamos primeiramente, a conhecer o nosso temperamento e começamos a trabalhar nos nossos defeitos. Então, o que acontece? Como eu falei, é difícil nós mudarmos? Sim, é difícil. Só que, por exemplo, nós temos que pensar que se eu conseguir mudar um pouquinho a cada dia, eu já tenho que me dar por feliz. Ser melhor do que ontem, é a frase que eu tenho trazido várias vezes, ser melhor do que ontem, eu saber que, bom, eu sou melhor do que ontem. Então, pode ser um pequeno crescimento, mas a importância de nós realmente entendermos que é dessa forma que nós vamos crescendo. E nunca ficarmos olhando para nossas quedas, para os nossos tombos, mas olhar para nós levantar, quando nós levantamos e continuamos. Porque quando nós olhamos para nossas quedas, nós nos desanimamos. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês, assim, ó, um pai, quando ele está vendo os primeiros passos que o seu filho está dando, o que ele conta? Ele conta os tombos que o filho caiu, ou ele conta quantas vezes o seu filho levantou e caminhou e continuou caminhando? Da mesma forma é Deus. Deus não fica contando quantas vezes nós caímos. Deus fica contando quantas vezes nós nos levantamos e continuamos. Então, nós também temos que fazer isso, porque muitas das vezes nós olhamos mais para nossas quedas do que para nossas vitórias. E não é assim que nós vamos crescer. Não devemos focar nas nossas quedas, porque nós vamos cair. Nós vamos cair, mas não devemos contar nossas quedas. Devemos contar quantas vezes nós nos levantamos, mesmo muitas vezes com muita dificuldade, mas nós nos levantamos e continuamos, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta e compartilhe. E até o próximo vídeo. Deus abençoe você.